E eu gostaria que a primeira palavra desse retiro não fosse minha, mas fosse a palavra que Deus nos deu para guiar a nossa reflexão nesses dias. Então abra a Sagrada Escritura, no Evangelho de São João, capítulo 17, versículos 20 e seguintes. O tema do nosso retiro é o versículo 23 especificamente, mas a unidade literária começa no versículo 20. Nós estamos na última ceia. E na última ceia, o clima é de despedida. O clima é de nostalgia, é de uma certa tensão no ar. Jesus começa a falar de uma forma estranha. Começa a falar como quem faz um testamento. Pois bem, no meio desta última ceia, Jesus começa a orar, começa a rezar. E ele pensou em nós, em mim, nós que não estávamos lá. Versículo 20. Ele está falando com o Pai. Não rogo somente por eles, ou seja, pelos discípulos que estão ali ao redor da mesa, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Agora vem o tema do nosso retiro. Para que sejam perfeitos na unidade. E o mundo reconheça que me enviaste e os amaste como amaste a mim. Podemos parar por aí. Vejam, meus irmãos, nós já ouvimos esses versículos tantas vezes. Tantas vezes nós ouvimos esta oração, que sejam um. Esse refrão que nós estávamos cantando. Que sejam um. E nós, quando pensamos neste versículo e nesta oração de Jesus, que sejam um, o que é que nós pensamos? Imediatamente, a primeira coisa, a unidade da igreja. Isso é tema de semana de oração para a unidade dos cristãos, não é verdade? Quantas e quantas vezes nós já ouvimos isso, a unidade das igrejas, a unidade das igrejas. A unidade da Igreja Católica, a unidade das igrejas entre si. Eu gostaria de começar com outro significado dessa palavra. Porque se nós estamos divididos dentro da Igreja Católica e nas várias confissões cristãs, é porque nós estamos divididos aqui dentro. Vamos começar limpando a casa. E eu gostaria, como primeiro gesto, de pedir perdão a vocês. Porque vocês mereceriam um pregador que estivesse inteiro. Vocês não vão ter um pregador inteiro. Vocês não vão ter para vocês um homem, vocês vão ter um pedaço de homem pregando este retiro. Mas conhecendo o Renascem e conhecendo vocês como eu os conheço e aprendi a amar,
depois de longas horas de atendimentos em tantos renascens, eu também devo compreender e vejo, e é por isso que eu aceitei pregar esse renascem, porque eu vejo que também Deus escolheu a vocês e Deus tem um péssimo gosto. Deus tem um mau gosto incrível. E Ele nunca escolhe um homem inteiro. Ele escolhe só pedaço de homem. Então, vamos logo começar esse nosso encontro com uma confissão. Nós não somos homens. Nós somos pedaços de homens. Nós somos pedaços dispersos. Nós somos um vaso jogado no chão e quebrado, espatifado. Infelizmente, os padres têm o malveso, têm a mania de vestir uma bela máscara e se apresentar diante dos outros como se eles não fossem humanos, como se fossem super-homens. Está se aproximando a ordenação de vocês, não se preocupem. Vocês vão sentir essa tentação. Vocês vão sentir essa tentação de vestir uma máscara, a máscara do padre. Quem é o padre? O padre é aquele homem que não tem nenhuma pergunta. Ele é o homem das respostas. O padre é o homem que não tem defeitos. É aquele homem que está aí para nos conduzir à perfeição. O padre não é o homem que tem carências, é o homem que está aí para tirar as nossas carências, para nos conduzir na cura interior. O padre não tem chagas, o padre é um homem que está aí para curar as nossas chagas e as nossas feridas. Meus irmãos, rasguem esta ideia de padre, joguem fora, porque isso é uma das farsas e isso é uma das mentiras mais terríveis que o demônio já pôs dentro da Igreja Católica. Os padres não são melhores que os outros. Nós não somos melhores. Nós não somos melhores. Em muitos casos, nós somos piores. Eu me sinto pior. Eu me sinto não gente. Quantas e quantas vezes eu atendo em confissão uma pessoa e digo: Senhor, que pessoa inteira, quem dera eu fosse assim. Leigos, homens e mulheres de família inteiros, tocados pela graça de Deus, e a gente fica se perguntando, por que Deus não chama gente assim? Por que Deus não chama gente inteira para ser padre? Nós concluímos na semana passada o encontro vocacional no nosso seminário de Cuiabá. Em dezembro fizemos o primeiro encontro, foram 70 rapazes, é mais um encontro de divulgação. Nesse encontro, 35, no final do encontro, pediram para ingressar no seminário. Desses 35, depois de uma seleção, fomos conversando, isso e aquilo, separamos 19. Alguns não estavam ainda prontos, eram muito novinhos na caminhada, não estavam ainda prontos para a ingresso no seminário. Separamos 19, fizemos esse segundo encontro. Desses 19, sobraram 12. Provavelmente no final do ano que vem, desses 12... porque a seleção acontece sempre bastante rápida no primeiro ano, não é? As estatísticas, não sei para quem não me conhece, deixa eu me apresentar, né? Eu sou o infeliz reitor do seminário de Cuiabá. Isso é uma péssima credencial, essa é uma péssima credencial para ser pregador de seminarista. Porque eu digo, um reitor vai pregar? Meu Deus do céu! Aí já vem todas as neuras do reitor que está lá em casa, né? Ele deve ser igual a padre fulano. Nossa, amanhã é um reitor que vai pregar. Terrível, né? Aí você vai dizer: padre, mas que nada, padre, o senhor é diferente.
O senhor é diferente. Ai, como eu gostaria de ter um reitor como o senhor é. Fala com os cuiabanos depois no intervalo. Depois outra coisa, eu estava reclamando com a coordenação, fizeram a pior propaganda do Renascem lá em Cuiabá. Disseram, olha, o Renascem vai ser em Goiânia e o pregador vai ser Padre Paulo Ricardo. Qual é o seminarista que vai sair, viajar 17 horas para vir ouvir o cara que ele vai ter que ouvir o resto do ano? Fracasso total. Se eu fosse eles, também não viria. Então, já é o meu 10º ano, estou iniciando o meu 10º ano como reitor. 12 anos trabalhando em seminário. Foram 2 anos sem ser reitor, trabalhando em seminário, porém eu era professor. Fui reitor interino durante 6 meses, mas aí depois fui feito reitor do seminário menor em 96. Em 99 começou o seminário maior em Cuiabá e eu fui feito reitor dos 2 seminários, e de lá para cá eles ainda não acharam um otário o suficiente para colocar no meu lugar. Nesses 10 anos eu já posso fazer estatística. E acontece assim. Geralmente, no primeiro ano de seminário, pelo menos é assim que nós fazemos lá em Cuiabá, o primeiro ano é seleção. E passam para o seminário maior, saem do propedêutico, passam para o seminário maior, cerca de 1/3. Então, desses 12 que estão entrando, provavelmente irão para o seminário maior 4. Isso não é lei, é estatística. A gente está aí para quebrar a estatística, para dizer que não é verdade. Mas por que isso? Padre, eu sou exigente, hein? Sou exigente. Não, eu não sou exigente. Existe uma coisa que me impede de ser exigente: o espelho. Uma das maiores tragédias da minha vida de formador, na hora de mandar um rapaz para casa, é chegar e dizer, mas como é que eu vou ter coragem de mandar ele para casa e continuar sendo padre? Porque eu não sou melhor do que ele. Mas uma das coisas que me dão coragem de continuar sendo reitor é a pergunta. O problema maior não é se ele é melhor ou se ele não é melhor do que eu. A pergunta é se ele notou, com sinceridade, do fundo do coração dele, que ele não presta. E ele quer mudar. E eu vejo a vontade de mudar. Em linguagem técnica, é o que eu uso lá com os seminaristas, eu digo, se ele está em processo. Se ele está em processo. Isso quer dizer, se o seminarista está inquieto com a sua limitação. Se ele vai conhecendo e buscando a sua limitação. Se a batina que ele veste não é uma máscara, mas é um atestado de incompetência. Um atestado de que eu não sou o melhor, mas esse é o meu macacão de serviço. Eu sou o servo. Eu sou aquele que Deus escolheu para lavar os pés, porque eu não presto para outra coisa, a não ser lavar pés. Eu não sirvo para outra coisa. Carregar a minha batina como um macacão de serviço. Digo isso porque eu não fui sempre assim. Digo isso porque eu continuo em processo. Digo isso porque, se Deus quiser, quando eu morrer,
sei lá quando Deus vai puxar minha ficha lá em cima. Digo isso porque eu espero em Deus, nosso Senhor, que eu morra um pouquinho melhor do que eu estou hoje. Eu já carreguei esta batina como uma máscara. Eu já usei batina e já me escondi atrás dela. Eu já usei batina como uma máscara por uma razão fundamental. Porque eu não me amava. Eu não me queria bem. Por quê? Porque eu não sou um homem. Eu sou um pedaço de homem. Porque eu não sou inteiro. Porque eu sou um ferido. Eu sou um ferido que Deus escolheu para curar outros feridos. A comparação não é minha. É do famoso escritor Henry Nouwen, um autor holandês, geralmente aqui no Brasil pronuncia Henry Nouwen, né? Nouwen. Ele escreveu um livro, A Volta do Filho Pródigo, pelas Paulinas, famoso livro. Pois bem, entre tantos livros que ele escreveu, Henry Nouwen escreveu um livro também chamado Curador Ferido, Wounded Healer. O Curador Ferido. Foi traduzido também pelas Paulinas com outro nome que eu não me lembro mais, porque não tem nada a ver com isso. Acho que porque sofres, uma coisa assim. Um negócio que não tem nada a ver com... Um padre é um curador ferido. É ferido, é um homem ferido. Então, a primeira coisa, gente, se vocês querem ser o padre que Deus quer que vocês sejam, tirem esta máscara de super-homem, porque vocês não são isso. Nós não somos isso. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu já fui um homem muito preocupado com a aparência. Aqui voltamos para a palavra de Deus. Onde é que está essa nossa unidade? Ele diz assim, versículo 22. Dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Nós recebemos uma glória de Deus para ser um. É a glória de Deus que nos faz um. Mas espera lá, nós não estamos ainda falando de unidade. Nós estamos falando de divisão. Nós estamos ainda falando do pedaço de gente que nós somos. E se foi a glória de Deus, se é a glória de Deus que nos faz um, que nos faz unitários, que nos faz coesos, o que é que faz com que nós sejamos pedaço de gente? Nós voltamos para Adão e Eva e vemos como é que nós ficamos assim. Adão e Eva pecaram, o pecado do orgulho, da soberba, da vanglória. A vanglória, a vaidade. A serpente chega e diz para eles, se vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus. Vocês vão ser independentes. Vocês vão ser independentes. Olha só, gente. É justamente o contrário do que Jesus está dizendo nesse evangelho. Jesus diz, Pai, eu em ti e tu em mim. O demônio diz, independentes. Você não precisa dele. Seja independente. Como eu gostei, como espiritualmente me fez bem cantar junto com vocês agora antes do início dessa pregação. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Eu preciso de Deus. É isso que nos leva para a unidade.
dizer eu preciso de Deus. Mas nós não somos assim. Nós achamos que não precisamos de Deus. O que é um padre? Um padre deveria ser este homem da unidade, como Jesus é o homem da unidade, como Jesus é a unidade entre o céu e a terra, porque Jesus é tão homem, tão homem, tão homem e tão Deus, tão Deus, tão Deus. Um padre deveria ter uma vida muito, 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 muito humana e deveria ter uma vida muito, muito, muito divina, porque senão ele não é padre. Mas uma serva de Deus francesa, Madeleine Delbrel, ela escreveu uma vez sobre os padres e disse assim: os padres, a maior parte dos padres, não tem uma vida humana, no sentido que nós compreendemos a palavra humana. E não tem uma vida divina. Mas eles criam entre a vida divina e a vida humana, as duas vidas que eles deveriam ter, criam uma terceira espécie de vida, a vida eclesiástica. A vida eclesiástica. Essa vida de super-homens, de padres que se acham melhores do que os outros mortais. O que é essa vida eclesiástica? Essa vida cheia de si, em que nós vamos caminhando por este mundo como se fôssemos pai, mas nós não somos pai, nós só somos irmãos mais velhos. Nós somos talvez imagem do pai, mas nós não somos o pai. Nós caminhamos nesse mundo como se fôssemos o Salvador, mas nós não vamos salvar ninguém. Ninguém será salvo por nós. Na melhor das hipóteses, alguém conosco encontrará a salvação. Nós criamos uma espécie de vida eclesiástica que não é humana. Por que ela não é humana? Por quê? Porque, como padres, muitas vezes não somos capazes de chorar como as pessoas choram. Não somos capazes de nos compadecer das misérias dos outros. Não somos capazes de sofrer o que as pessoas sofrem. Mas as pessoas esperam isso de nós. As pessoas esperam de nós que nós sejamos compassivos, quer dizer, sofrer com compaixão. As pessoas esperam que sejamos compassivos, as pessoas esperam que nós tenhamos no nosso coração os mesmos sentimentos que elas têm. E quando elas vêm diante de nós chorar as suas mágoas, que nós saibamos ecoar esse sentimento no nosso coração e dizer, olhando nos olhos: eu sei o que você está passando. Eu sei o que você está vivendo. Mas muitos padres não são capazes disso. Porque criam uma vida que não é humana. Outros também não são capazes de uma vida divina. Como é difícil às vezes ver um padre rezar. A gente não vê o padre rezar. Rezar naquilo que a gente compreende pela palavra rezar. Não estou falando de ler missal. Não estou falando de ler a liturgia das horas. Porque o padre que reza, você vê que ele depois na missa, ele não lê o missal. Ele pega aquela matéria morta que está ali naquelas letras e dá um sopro de vida. E aquilo se torna oração. Não é ler missal, mas é rezar a missa. Depois do concílio não gostam mais desse negócio, né, de rezar. O padre vai rezar a missa.
Não gosta mais, isso aí saiu de moda. Não pode mais dizer que o padre vai rezar a missa. Mas como eu gostaria de um dia ver vocês rezarem a missa. Rezarem. Gente, a gente não vê o padre rezar. E quantos padres realmente não rezam, não oram? Eu digo isso não como quem condena. Eu digo isso não como quem está desprezando esses meus irmãos, mas como quem se compadece deles. Porque se orando a vida já está tão difícil, imagine sem orar. Meu Deus, deve ser um inferno. Que é isso, padre? Isso é uma acusação muito forte. O senhor dizer que o padre não reza, o senhor dizer que o padre não ora, isso é uma presunção muito grande. Mas, gente, você vê encontro de padres, encontro informal. Aí, padre fulano, por favor, o senhor reza agora que nós vamos almoçar? O senhor reza para nós aí. Tá bom, então vamos agradecer esse nosso Deus, né? Por essa nossa fraternidade, para que nós sejamos... Aí ele faz uma listinha de mandamentos morais, né? Ele está fazendo um sermãozinho, ele não está orando. Deus, para ele, não é um tu. Deus é um ele. Ele fala de Deus, mas ele não fala com Deus. E aí a gente se pergunta, padre, o que é que nós devemos fazer para parar essa hemorragia de gente que sai da igreja católica e está indo para as igrejas evangélicas? Ouça estas pessoas que passam para a igreja evangélica, por que é que elas passaram? São as coisas mais simples, as razões mais simples do mundo. Elas dizem assim, eu aprendi a orar. Eu não orava. Eu rezava. Eles até usam essa distinção, né? Rezar. E de fato tem uma certa razão no léxico, no dicionário, porque rezar vem de recitar. Rezar, recitar. Recitar uma oração, ou seja, a oração já feita. Jesus também rezava, também recitava, meus irmãozinhos evangélicos. Jesus também recitava os salmos. Ele morreu recitando um salmo. Meu Deus, por que me abandonastes? Mas existe uma forma de rezar que dá vida àquele texto que pode estar morto. Mas com o sopro do Espírito, aquele texto vive. Recitar. Mas acontece que além do recitar, além do rezar, também tem o orar. Também tem a oração espontânea. É claro que não é fácil a oração espontânea. Por quê? É como dizer a uma pessoa que nunca falou russo na vida, dizer, fale russo agora. Não dá. Você precisa ensinar essa língua para a pessoa. Mas como elas vão aprender se não veem o padre orar? Se o padre nunca ora em público? Concluir uma homilia com uma oração? Fazer uma pequena oração, não precisa ser, né, uma oração de 2h30, não é isso? Fazer uma pequena oração depois da comunhão. Que as pessoas vejam o padre derramar o seu coração diante de Deus e assim aprenderão também elas a derramar o seu coração diante de Deus. Mas se o padre não tem uma vida divina, como fazer isso? Eu digo isso sem nenhuma vontade de me dizer melhor do que esses meus irmãos, porque eu os compreendo perfeitamente. Compreendo pelo seguinte, me desculpem se eu vou falar um pouco de mim, mas é uma confissão minha. Acolham, senhores confessores, senhores futuros confessores, atendam a minha confissão.
Eu conheci a Renovação Carismática em 1983, 84. Nesse ano, eu estava concluindo o meu último ano de 2º grau nos Estados Unidos, no estado de Michigan, e conheci ali a Renovação Carismática quando ela era até pouco conhecida no Brasil. Voltei para o Brasil e descobri, para minha surpresa, que em Cuiabá já havia a Renovação Carismática, eu que era tonto e não sabia que ela existia. Aquela época da renovação em que nós éramos pouquinhos e tínhamos que fugir de sala em sala na igreja, porque a gente se reunia na sala de catequese para rezar, era um grupinho de 12, 13, né? Ali se reunia o desembargador, ali se reunia o varredor de rua, e todo mundo orava em grupinho, não tinha violão. Quando a gente tinha um violão no grupo de oração, era um negócio, um estrondo, né? Oh, tem um violão. Não tinha ministério de música, não tinha microfone, não tinha nada, a gente reunia um círculozinho e orava. Ali eu aprendi a orar. Ali eu aprendi a orar com a irmã Francisca, uma senhora velhinha, né, dessas irmãzinhas assim, bem franzinas, pequenininhas. Ela não usava hábito, usava uma redezinha no cabelo, né? E usava a saia dela até aqui assim. A saia quase servia de bustier. E aquela velhinha de seus 70 anos, de uma juventude, nos ensinava a orar, se prostrava no chão, orava, um se prostrava no chão, o outro ficava de pé, o outro sentado, um levantava as mãos, um rezava em línguas, o outro chorava. Não tinha esse negócio de ordem unida agora que tem nos grupos de oração, né? Atenção! Todo mundo, mãos pro alto! Agora, reza em línguas! Chega! Era a liberdade do Espírito. Era a liberdade do Espírito. Então, nós orávamos. Eu tinha 15 anos de idade, faz tempo, hein? Hoje eu tenho 37. Eu tinha, muito tempo. Eu tinha 15 anos de idade quando eu conheci a renovação. E como muitos de vocês, recebi a graça do batismo no Espírito Santo. Eu não saí do mundo das drogas, não, etc. E tal. Eu não tenho nenhuma vida estapafúrdia para contar para vocês, assim, como muitos teriam um testemunho muito mais bonito para dar. Eu sou medíocre até nos pecados que eu fiz. Mas não é por virtude, não, era falta de coragem mesmo. Eu não pecava por falta de coragem. Mas eu já pensava em ser padre desde os 12 anos de idade. Desde os 12 anos de idade, eu não sou tão precoce como Dom Alberto, né? Eu não sou tão precoce como Dom Alberto. Com que idade? 4. Que queria ser padre. Mas com 12 anos de idade eu já celebrava a liturgia das horas, né? A oração do tempo presente, aquele volume azul que tinha, né? Então eu já celebrava a liturgia das horas porque queria ser padre. Tudo bem, minha vidinha foi sempre mais ou menos essa. Nunca namorei. Nunca tive uma relação sexual. E digo, não é por virtude. Não é por virtude, não. Falta de coragem mesmo. Falta de coragem mesmo. Mas eu vejo que o meu sacerdócio, a minha vocação sacerdotal, recebeu da renovação um impulso com 15 anos de idade. Aconteceu, porém, que eu entrei no seminário com 17. E aí, antes, eu tinha uma vida humana e uma vida divina, como eu estou falando para vocês. Ou seja, essa vida humana que Jesus tinha de ser muito homem, de chorar, de se descabelar, né?
de chorar com os outros, de sentir, de compaixão, de sentir. E tinha uma vida divina, no sentido que eu tinha minhas pequenas experiências místicas, né? Não pensem assim que eu via o céu se abrir e São Jorge vinha montado num cavalo, né? Mas nada assim estapafúrdio. Mas essas pequenas imagens bonitas que Deus vai dando na nossa vida de oração, né? O dom belíssimo das lágrimas, de poder estar feliz de estar com Deus. Vida humana e vida divina. Acontece que com 17 anos de idade eu entrei no seminário e a vida humana foi acabando e a vida divina foi acabando e eu fui ganhando essa terceira espécie de vida desgraçada chamada vida eclesiástica. Um cara que não é nem homem como os outros são e nem tem Deus para dar como os outros precisam. Mas é um belo carreirista filha da mãe. E eu era assim. Vocês, quando eram crianças, brincavam de ser padre, certamente? Eu brincava de ser bispo. Quando eu estava na filosofia, vocês riem, mas podem rir mesmo, porque é ridículo. É ridículo. Eu, quando estava na filosofia, hein? Não era mais uma criancinha. Eu entrei na filosofia, eu tinha 17 anos. Então, 17, 18, 19, com 20 eu fui para Roma fazer teologia. Então, quando eu estava na filosofia, eu ensaiava missa trancado dentro do quarto. Aí um dia pensei, não, vamos fazer assim, vamos. Aí eu fui e fiz uma mitra de papelão. E com a mitra de papelão eu me olhava no espelho. E olhava assim, olhava. Fui para Roma. No final das contas, eu era um carreirista competente, né? Competente. Fui para Roma. Cheguei em Roma com 20 anos. 19 para 20 anos, fiz 20 anos no Pio Brasileiro, para fazer a teologia na Gregoriana. Esses dias, um ano atrás, eu acho, eu fui lá no Pio Brasileiro, voltei, tem o padre Pastor, que é o jesuíta responsável lá dos estudos no Pio Brasileiro. Eu fui com um padre amigo meu, e o padre Pastor, esse daqui, falando de mim, né? Na minha frente, esse daqui só faltava dormir no Vaticano. E de fato, né, eu era até um carreiristazinho assim, bastante competente. Para vocês terem ideia, 3 anos depois, quando fui ordenado diácono, para minha ordenação diaconal, eu recebi cartas pessoais, né, de 4 cardeais, vários bispos do Brasil todo, que até hoje eu tenho muitas amizades e quero bem a essas pessoas até hoje. Eu guardo desse período uma gratidão muito grande com relação a Dom Eugênio Salles, arcebispo emérito do Rio de Janeiro, porque ele, nesse período em que eu poderia ter virado um carreirista sem escrúpulos, Dom Eugênio foi o meu formador. Mostrar um homem reto, a fidelidade a Deus, à igreja e às amizades. Eu aprendi a fidelidade, aprendi a ser fiel com Dom Eugênio. Fui ordenado padre pelo Papa. Claro, o carreirista que se preza, né? Fui ordenado padre pelo Papa no dia 14 de junho de 1992. Fiquei ainda mais um ano terminando o meu mestrado em Direito Canônico, porque vocês sabem que para fazer carreira
eclesiástica, direito canônico é a melhor coisa que tem. E eu pensava, com toda seriedade, em enrolar o meu bispo, passar um tempinho aqui no Brasil, enrolar o meu bispo e ir fazer a academia eclesiástica, que vocês não fazem ideia do que seja, mas é o serviço diplomático da Santa Sé. Ou seja, caminho certo para ser um dia um núncio, né? Alguém importante, cardeal, quem sabe. Muito bem. Quando eu estava para voltar para o Brasil, várias oportunidades de ficar em Roma. Mas aí, graças a Deus, eu tive o pai que tive, que me deu uma consciência muito... Felizmente, eu sou neurótico, tá? Graças a Deus eu sou neurótico, porque a outra alternativa seria pior, seria ser perverso, né? Mas eu sou neurótico, ou seja, eu tenho um sentimento de culpa muito aguçado, um sentimento do dever muito aguçado. Então, voltei para Cuiabá, não porque eu quisesse. Eu tinha um lugar preparado para mim no departamento de celebrações litúrgicas do Sumo Pontífice para ser ajudante de cerimoniário e um dia, quem sabe, cerimoniário do Papa. Monsenhor Marini, né? Monsenhor Bocardo, que eram e são meus amigos. Eu não pude vir para o Renascem do ano passado, porque o Monsenhor Bocardo foi feito bispo, e eu tive que ir para a ordenação dele, é um amigo do coração mesmo. E fui. Lá em Roma eu gostei sempre muito de liturgia, e comecei a trilhar esse caminho da liturgia. Me ofereceram outras coisas, outros cargos, outras possibilidades de ir para a academia logo em seguida, etc. e tal. Mas graças a Deus a minha neurose não deixou, porque eu iria me sentir culpado de ficar em Roma. Porque Cuiabá não tinha clero diocesano, eu precisava pelo menos pagar um pouquinho o feijão que eu comi. Passaram uns anos para enganar a minha consciência lá em Cuiabá, né? A gente engana a gente mesmo, né? Não tem isso? Eu ia enganar a mim mesmo, passei, pronto, já sofri, que chega agora Roma, Vaticano. Mas Deus é Deus. Vejam que a minha experiência de Deus da renovação, ficou para trás. Tchau. O seminário foi me tirando da vida humana e me tirando da vida divina e me colocando nessa desgraça de vida clerical, eclesiástica, carreirística. Eu vim para Cuiabá. Graças a Deus, na misericórdia de Deus, com 3 meses de Cuiabá, eu já vi que foi a melhor coisa da minha vida eu ter voltado para casa. Porque com 3 meses de Cuiabá eu fui transferido para Campo Grande. Quando anunciaram na catedral, eu estava lá de vigário, quando anunciaram na catedral que eu ia para Campo Grande para dar aulas, no seminário de Campo Grande, as pessoas vieram na sacristia chorando e dizendo: por que você vai embora? E ali eu descobri o quanto eu tinha perdido de vida humana. E o quanto ali, na festiva e calorenta Cuiabá, eu teria de tesouro humano que eu não iria jamais conquistar nos mármores de Roma. Para fazer de uma longa história, uma história curta, porque eu só tenho mais 15 minutos. Aconteceu então uma série de problemas. Em Campo Grande, vocês sabem que eu era neurótico. Sou ainda. Aprendi a conviver com a neurose e tratar a minha neurose bastante bem. Ela está até domesticada, bastante boazinha comigo. Mas acontece que em Campo Grande, então, eu comecei a minha vida. Teve um período lá que eu fiquei como reitor durante 6 meses. E assim como existe o caça-fantasma, né? Assistiram o caça-fantasma? Ghostbuster.
né? Caça-fantasma. Eu era gay buster. Eu caçava homossexuais no seminário. Tem um ali. Tem outro ali. Um outro. Eu fiquei como reitor interino. O reitor, na época, era Dom Gil, bispo de Jundiaí. Padre Gil. Olha lá. Pessoal de Jundiaí. Então, Padre Gil era reitor do seminário de Campo Grande naquela época. E ele... eu estava com o pai doente em Minas Gerais. O pai dele terminou falecendo. E ele teve que ficar 6 meses fora. Eu fiquei como reitor interino. Como o Padre Gil era bastante linha dura, né? Assim, seriedade. Então, o pessoal, quando ele foi embora e ficou o simpático e sorridente Padre Paulo, o pessoal disse, aí nós vamos reinar, né? Aí nós vamos reinar. E as meninas, então, tiraram as bonecas das caixas. Não vou entrar em detalhes, porque você sabe que tem vida de pessoas envolvidas aqui. Porém, vocês sabem muito bem que o problema do homossexualismo existe dentro dos seminários. Então, acho que não estou difamando especialmente o seminário de Campo Grande ao falar que teve esse problema por lá. Deixo os detalhes para outras confissões. Quando eu tiver mais coragem de confessar mais coisas, aí eu confesso, né? Mas é que o problema é quando a gente tem que confessar pecado dos outros, né? Aí fica feio. Então é melhor confessar os meus, deixo dos outros em paz. Acontece que eu mexi num vespeiro. E no final de 6 meses, quem era acusador virou acusado. E no fim das contas, terminou, a história é a seguinte. O Padre Paulo tem algum problema psicológico mal resolvido. Ele está perseguindo os homossexuais porque ele é homossexual. E, além do mais, um dos nobres senhores que eu coloquei para fora do seminário, me arrependo de ter colocado para fora aquelas pessoas daquele jeito. Entendem? Poderia ter colocado de uma forma mais humana, com respeito pela pessoa deles, etc e tal. Eu estava aprendendo. Infelizmente, a gente às vezes aprende às custas de vocês, sabe? Mas me arrependo de ter colocado para fora aquelas pessoas daquele jeito, um pouco brutal. Poderia ter respeitado mais os seminaristas. Porque pode ser que eles não tenham vocação para padre, mas têm vocação para gente, então merece respeito humano, como gente, como filho de Deus. E então aconteceu que um dos reverendos senhores que eu coloquei para fora do seminário, então veio com a acusação. Ele me assediou sexualmente. Pronto. Está me colocando para fora do seminário porque ele me assediou e eu não topei, eu não quis. Muito bem. O glorioso carreirista teve o bem mais precioso atingido. O que é o bem mais precioso de um carreirista? O nome. O seu nome. Resumindo bastante, isso foi em 95. Veio o ano de 96, continuou lá em Campo Grande as acusações, porque eu, como dedo duro bastante competente, deixei ainda uma lista de 12 acusados na mão do Padre Gil, e ele começou a fazer suas investigações, a colocar um para fora, outro para fora, um para fora, outro para fora. Quem está fazendo isso? O pérfido do Paulo Ricardo, que está lá em Cuiabá.
né? Então, continuaram as acusações. Vocações de Cuiabá, os seminaristas de Cuiabá começaram a ficar abalados com isso. Começaram a achar que era verdade. E começaram a sair do seminário. Houve um seminarista em especial, era meu afilhado, inclusive. Ele ficou no quarto de um outro rapaz, que desgraçadamente, me permitam dizer com toda clareza aqui, acho que ninguém é criança aqui para perder a fé com essas coisas. Esse rapaz seminarista, desgraçadamente, tinha um caso com um padre. Esse seminarista que era meu afilhado, a quem eu quero muito bem, até hoje somos muito amigos, esse seminarista, então, ouviu desse companheiro de quarto: está vendo? É assim comigo. O padre Paulo está querendo isto com você. E o rapaz, então, apavorou, passou 3 meses no seminário e foi embora. Para mim isso foi um sofrimento sem tamanho. Aconteceu então que Deus queria nisto tudo e nesse sofrimento todo converter o padre Paulo Ricardo. Isso era muito importante porque eu considero a conversão de um padre um milagre mais prodigioso do que levantar um aleijado de uma cadeira de rodas. E quando Deus quer converter um padre, ele faz loucuras. E Deus queria me converter. Mais uma vez, Ele queria me converter. Um dia eu estava, era janeiro de 1997. Esse barafafá todo já estava há 2 anos. 2 anos já de arranca-rabo, de eu caindo em descrédito com os bispos, não tem coisa pior para um carreirista. Eu estava no meu quarto rezando e chorando. Em janeiro de 97, eu chorava e não sabia o que fazer. Uns dias antes eu tinha recebido de um ex-seminarista uma rosa vermelha. Aí eu perguntei para Deus: meu Deus, o que é essa rosa? O que é que significa essa rosa? E eu abri a Bíblia. E então veio uma palavra: filhos santos. Florescei como a roseira plantada na beira da água. Não te perguntes por que isso e nem por que aquilo, porque para Deus tudo tem sua explicação a seu tempo. Deus voltou a falar comigo, depois de tantos anos. 5 anos de padre. Eu tinha 5 anos de padre. Deus voltou a falar comigo, porque Ele me queria. Eu agradeci aquela palavra, mas ainda achava que podia ser coincidência. Fui ao computador, programa, e olhei lá. Quantas vezes aparece a palavra rosa no Novo Testamento grego? Nenhuma. Quantas vezes aparece a palavra rosa no Antigo Testamento hebraico? Nenhuma. A palavra rosa só aparece 7 vezes no Antigo Testamento, nos livros que foram escritos em grego. Ou seja, a possibilidade de eu abrir a Bíblia e cair numa rosa era de 1 em alguns bilhões. E caiu na rosa. Eu já fiquei impressionado. Mas padre racionalista, você sabe como é difícil. Então, o que acontece? Aconteceu então que eu fui rezar, Deus já estava me quebrando, né? Eu já estava voltando um pouco às fontes, então tinha 2 senhoras da renovação carismática, uma delas estava com câncer no seio, então eu estava rezando por ela. E todas as sextas-feiras nós fazíamos jejum e íamos lá rezar na casa dela. Eu e uma outra senhora íamos rezar. Estávamos jejuando, era dia 31 de janeiro de 1997, sexta-feira, dia de São João Bosco. Podem olhar no calendário quando chegar em casa, é verdade mesmo.
Eu estava lá rezando por essa senhora, contei a história da Rosa, e ela então rezou por mim. Quando ela rezou por mim, disse: Padre, a imagem que eu vejo é a seguinte: o senhor caminhando em cima de espinhos, mas Nossa Senhora não deixa que os espinhos furem os seus pés. Depois o senhor para e nos seus pés aparece um ramalhete de rosas brancas. A rosa que eu tinha ganhado era vermelha, mas eu não tinha dito para ela a cor. Rosas brancas, e o Espírito Santo bate, aquelas pétalas se multiplicam, e a interpretação é a seguinte: pelo seu sofrimento os seminaristas irão se multiplicar e serão castos como rosas brancas. Eu sinceramente achei que aquela senhora tinha uma imaginação muito fértil. Mas ela no final disse: olha aqui, padre, eu tenho um santinho, o senhor vai levar esse santinho de Santa Teresinha, porque o senhor ganhou uma rosa, o senhor vai fazer uma novena para Santa Teresinha em agradecimento da rosa que o senhor recebeu. Eu achava Santa Teresinha uma boba. Esse negócio de florzinha, meu reizinho, passarinho, pepepé, pepepé, isso é coisa de bicha. Tudo bem, vamos agradecer a santa, né? Fazer o quê? 31 de janeiro de 1997, eu estava na catedral à noite, preparando para celebrar missa. Iria começar com aquela missa naquela noite, o retiro de preparação do compromisso da Canção Nova. E eu era diretor espiritual da comunidade Canção Nova em Cuiabá naquela época. Estava preparando a missa para o retiro, que eles fazem a renovação do compromisso, dia 2 de fevereiro. Dia 31, a gente ia iniciar o retiro. Estava no meu escritório, rezando. Quando terminei a liturgia das horas, porque embora eu fosse um carreirista, filha da mãe, eu era até bastante fielzinho nos meus compromissos, sabe? Faz parte da neurose. Aí, quando terminei a liturgia, lembrei a novena. A novena. Rezei a novena, ufa, coloquei dentro da liturgia das horas e fechei. Quando eu fechei a liturgia das horas, entrou uma menina da Canção Nova com uma rosa branca na mão no meu escritório. Sem saber de nada. Eu olhei aquela flor e disse: o que é isso? Eu disse: uai, uma rosa, uai. Ela roubou a rosa da capela do Santíssimo e veio trazer para mim. Deus, quando quer converter um padre, ele faz loucuras. Ele voltou a falar comigo. Poderia contar toda a história de 97, mas o tempo está acabando. Para vocês terem ideia, em 97 foi o Dia Mundial da Juventude em Paris. E eu fui, porque eu fazia parte, nessa época, Monsenhor Bocardo era representante, quem cuidava dos jovens no Vaticano. E eu comecei a fazer parte da equipe que ia nos Dias Mundiais da Juventude. Fui a Denver, fui às Filipinas, Manila, né? Fui a Loreto. Paris, 97. Estava lá, Fórum Internacional da Juventude. Uma das noites tinha o bispo auxiliar de Bailly-Ligier, Monsenhor Guy Gaucher, que fez uma palestra sobre Santa Teresinha. E eu caí daquela altura ali no chão, de espanto. Quando aquele homem mostrou o gênio espiritual que era Santa Teresinha, um gênio teológico e espiritual escondido debaixo daquela montanha de mau gosto. Ou seja, para mim era mau gosto, aquele negócio de passarinho, de florzinha, de reizinho, né? Era mau gosto. Mas a genialidade espiritual, eu me apaixonei por Santa Teresinha. Aí aconteceu o seguinte, ele disse durante a palestra: e Santa Teresinha geralmente faz os seus amigos. E ele é uma mulher cabeçuda. Ela os persegue até que consegue dobrá-los. Era o que estava acontecendo comigo. No final da palestra eu disse: que pena, eu não tenho tempo de ir a Lisieux.
para agradecer. Ele disse, não precisa. Santa Teresinha veio a Paris ver você. Trouxeram a urna de Santa Teresinha que estava em Paris naqueles dias. Eu fui lá, celebrei missa, joguei pétala de rosa em cima da urna, fiz tudo o que eu tinha direito. E no final do Dia Mundial da Juventude, o Papa então disse, que iria declarar em outubro Santa Teresinha doutor da Igreja. Eu falei para uma amiga minha que trabalha no Vaticano, uma espanhola, disse, Carmen, você tem que ir a esta missa no meu lugar, você me representa. Ela sabia de toda a história. Ela foi à missa. Quase desmaiou. Por quê? O Papa acabou de declarar Santa Teresinha doutor da Igreja. Entraram alguns religiosos com pétalas de rosa e começaram a jogar no crucifixo em Santa Teresinha, etc e tal, enquanto o coral cantava um versículo. Filhos santos, florescei como a roseira plantada na beira da água. O versículo que Deus tinha me dado em janeiro. Em outubro estava sendo cantado no Vaticano. Deus faz loucuras quando quer converter um padre. Eu digo isso por quê? Porque isso foi em 97. Nós estamos em 2005. Já são 8 anos desses acontecimentos. Eu sinto que Deus me resgatou da desgraça de ser um padre sem Deus. Sinto que eu ainda não sou um homem inteiro. Sinto que eu ainda sou pedaço de homem. Sinto que ainda não tenho vida humana ressuscitada o suficiente e não tenho vida divina suficiente para, com completa convicção daquilo que eu estou fazendo, subir ao altar e celebrar missa. Eu sinto que eu ainda sou um tolo, idiota, presunçoso quando celebro missa. Mas Deus é assim. Deus não escolhe os melhores. Deus não escolhe nem sequer homens inteiros. Ele escolhe pedaços de homem. E eu digo isso, meu irmão, para que você veja que este tolo carreirista foi amado e resgatado por Deus. Eu poderia aqui fazer confissões mais amplas, iria levar a manhã inteira, mas não é essa a finalidade. A finalidade é você, que um dia conheceu a Deus na renovação carismática, e que teve essa experiência de Deus, e que Deus começou a falar ao seu coração. Você entrou no seminário e está largando a vida divina e a vida verdadeiramente humana. Você está numa espécie de vida de monstrinho eclesiástico. Deus me trouxe de lá de Cuiabá só para dizer isso, meu irmão, nós sofremos da mesma doença. Eu sou doente como você. Eu não sou melhor do que você. Mas dê a Ele uma chance de falar ao seu coração. Dê a Ele uma chance de resgatar você da lama onde você se encontra. Da lama na qual você caiu justamente porque entrou no seminário. Justamente porque quis ser padre. Dê a Deus uma chance. Ele precisa de você. Não sei se você tem vocação realmente para padre. Não me interessa isso. Mas me interessa uma coisa. Você não viverá uma vida tranquila, feliz e contente sem Deus. Por isso, Deus precisa de você e você precisa de Deus. E é por isso que nós começamos aqui cantando isso. Eu preciso de ti.
Porque o que a gente vive sem Deus não é vida, gente. É morte disfarçada de vida. Eu olho para trás e vejo aquela vida que eu levava, aquilo não era vida. Aquilo era morte disfarçada de vida. Hoje, eu encontro todo mundo por aí e diz: e aí, como é que vai ser a sua sagração episcopal? Eu fujo dessa ideia. Eu fujo dessa ideia. Por quê? Porque eu tenho medo de voltar para aquela morte. Eu tenho medo de voltar para esta morte. Eu tenho medo de cair numa vida que outra vez vai me afastar de Deus. E eu desejo do fundo do meu coração que essa desgraça não bata na minha porta. Porque eu me conheço. Eu sei de que barro eu sou feito. E ser bispo seria um sonho. Um sonho de quase infância até. Mas ser bispo e estar longe de Deus seria um preço alto demais para ser pago. Porque não vale a pena ser padre sem Deus, meu irmão. Eu digo isso para você. Deixe de lado essa loucura na qual você entrou. Não vale a pena ser padre sem Deus. Não há estola no mundo que valha esse preço. Se você, para estar junto de Deus, precisa sair do seminário, então fuja do sacerdócio. E eu digo isso sem medo nenhum de perder vocações. Corra para Deus. E se quando você encontrar Deus, Ele te propor o sacerdócio, Ele te propuser o sacerdócio, então bem, vá para o sacerdócio. Mas corra para Deus. Não vale a pena ser padre longe de Deus. Não vale a pena ser padre sem Deus. É loucura, é insensato. Mas nós sofremos essa insensatez. E é por isso que não existe verdade maior do que dizer: eu preciso de ti. Eu preciso de Deus. E eu quero que você diga isso com toda a sua alma. Eu quero que você viva isso. Sentado aí onde você está, sentado mesmo. Feche seus olhos. Primeiro ouça a música. E em silêncio, passe a sua vida. A vida insensata que você tem vivido, tão perto das coisas de Deus, mas tão longe de Deus. Tão perto da igreja, dos sacramentos, das coisas de Deus, mas tão longe de Deus. Preciso de ti, meu Senhor. Eu preciso de ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti, meu Senhor, meu Senhor. Eu preciso de ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Cante para Deus com seu coração. Eu preciso de ti, meu Senhor. Eu preciso de ti. Quero caminhar
contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Por isso vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem, ó, vem Espírito Santo, vem, ó, vem Espírito Santo, vem curar as minhas feridas, fecundar-me com nova vida, inundar-me com o teu amor e fazer-me crescer em tua graça, Senhor. Eu preciso de ti, meu Senhor. Eu preciso de ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Fique de pé e diga para Deus que você precisa dele. Erga seus braços. Preciso de ti, meu Senhor. Eu preciso de ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti, meu Senhor, meu Senhor. Eu preciso de ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti.